Meu nome é Amilcar Cristófaro, sou baterista do Torture Squad e do Kisser Clan. Na verdade, a primeira paixão, acho que de todo moleque é o futebol, né? Principalmente brasileiro, assim, mas lembro muito de futebol. Mas que eu fui atrás, que eu comecei a querer alguma coisa mesmo, eu queria ser skatista, essa é a verdade. Comecei a tocar bateria com 14 anos, em 91. Heavy metal entrou na minha vida de uma forma avassaladora, uma mudança de vida. Eu parei de andar de skate porque não tinha mais tempo, e ao mesmo tempo que eu não tinha mais tempo porque eu comecei a trabalhar e porque eu comecei a conhecer mais, entrar mais no heavy metal. E o estilo de música ali foi determinante pra minha vida, porque determinou o que eu sou. Eu sinto que nesses 26 anos, 27 anos na verdade, que eu toco batera, a porção baterista, ela chegou na porção headbanger. E o headbanger que sentou na batera pra tocar heavy metal. O meu sentimento com o instrumento, ele tá bem mais aflorado assim do que antes. É engraçado isso, né? Ao invés de começar talvez mais lento, mas naturalmente começar num estilo mais agressivo como o thrash metal e o crossover, porque foi. E no momento onde eu conheci muitas bandas, principalmente as de thrash tradicional, Anthrax, Slayer, Metallica e o Sepultura, obviamente. E aí o começo da década de 90 vindo death metal, somou mais na agressividade e a vontade de compor músicas nesse estilo mais agressivo. Embora fã de Iron Maiden, fã de heavy metal tradicional sempre. Meu pai foi, na década de 60, ele foi professor de batera até, no Conservatório Musical Ipiranga, lecionou bateria, tocou nas bandas de baile na época, principalmente na década de 60. Teve o The Four Boys na década de 60 também, que era o Twist. Assim, o Twist era o rock and roll na época, né? Então, agressivo na batera também, aqueles meio jazz rock and roll, né, mais ou menos, assim, aquelas músicas instrumental. Então eu posso dizer que meu pai, com certeza, o gosto pela música, o gosto pelo instrumento, ele trouxe no DNA, isso é, assim, certeza absoluta. Sempre vi meu pai e minha mãe dançando na sala, disco de samba, disco de bolero, disco de rock, disco de pop e a música muito em casa. Isso ele trouxe no DNA, com certeza, e meu irmão mais velho também. Eu tenho um irmão mais velho, 5 anos, o Fábio. E ele também tocava tributos a Iron Maiden, AC/DC, tocava no Reasons to Heaven, que é a banda que eu entrei no lugar dele antes do Torture Squad, que era heavy metal. Aí quando eu entrei, a banda se transformou em crossover, thrash metal. Não adianta também você ter uma facilidade ou ter um talento no DNA, isso e aquilo, e estagnar. Triste, né, se você pensa dessa forma. Porque você tira de você uma oportunidade de conhecimento, né? E eu sou completamente apaixonado por isso, de ir buscar cada vez mais coisas diferentes pra entrar no leque de influências na bateria, assim, porque isso enriquece a música como um todo, né? Foi uma desgraça, né? Eu junto com um amigo que começou a tocar os instrumentos tudo na mesma hora, assim. Eu comecei a tocar batera, outro foi pro baixo, outro foi pra guitarra, e aí de repente a gente entrou nesse RTH, que era do meu irmão, porque a banda tinha se dissolvido também.
E aí o Vitor Rodrigues, que é meu amigo, puta, eu mudei pro bairro lá onde que meus pais moram, eu tinha 4 anos de idade, ele já morava no bairro, então é amigo de bairro, não de banda. Ele já cantava, já era o vocalista da banda com meu irmão. E aí o único que ficou foi ele. Aí a gente entrou, ele ficou, a amizade se fortaleceu mais ainda dentro da banda. Era o começo de tudo, né, meu? É engraçado, você vai escutando, você vai pegando as coisas e vai tentando formar a sua música. A gente sempre teve isso com a gente, assim, que eu acho que foi muito natural. Lógico, a gente tocava Nuclear Assault, tocava Ratos de Porão, tocava várias bandas. Faz parte, eu acho que, do conhecimento, com certeza. Mas sempre com vontade de compor a própria música. Infelizmente a gente não gravou nenhuma demo, porque não teve tempo, assim. Porque aí eu fui convidado pra entrar no Torture Squad. A banda já era meio conhecida, principalmente na cena paulistana, de tocar, de 89 a 91, eles tocavam tudo quanto que é lugar em São Paulo. A cena do Ipiranga era muito forte, com várias bandas tocando, principalmente na Casa de Cultura do Ipiranga. De 91 para 92, meio que saiu todo mundo, ficou só o guitarrista. Ele começou a procurar pessoas, e aí ele me fez o convite. Eu lembro que eu comentei com os caras da banda, pô, meu, do caramba, cara, entra no Torture mesmo, pô, que legal, porque todo mundo via, já, né, mesmo sem disco, sem nada, só de tá tocando na cena. E aí eu não só entrei, como a banda tava se reformulando, aí eu falei, pô, tem o vocalista lá na minha banda. Aí eu trouxe o Vitor. Aí tem o guitarrista lá na minha banda, eu trouxe o Fúvio. Aí eu ia trazer o baixista também. Aí o Cristiano falou que era o guitarrista do Torture, falou, não, o baixista eu tenho um cara que eu vou chamar, que é o Castor, que é o que tá até hoje comigo. Foi questão de semanas que eu entrei, aí depois ele entrou, e aí se formou essa formação do Torture Squad. E aí entrou a molecada, junto com o Cristiano, que era um riff maker, putz, meu, baseiro, né, meu? E a gente entrou com uma maior vontade, assim, de tocar, de tudo, de compor, de gravar, de fazer tudo. Um primo meu, o Rodney, tinha a banda dele antes de eu ter banda, que era o Cicatrix. E aí ele gravou, eles gravaram a demo. Essa demo fez o meu irmão ver, pô, estúdio móvel na Vila Mariana e tal. Aí meu irmão foi lá, gravou com o Düsseldorf. E essas duas demos fez a gente, pô, meu, vamos lá na Vila Mariana gravar a demo lá no mesmo estúdio e tal. Aí gravamos a demo. E aí a gente não tinha outro estúdio pra ir. Vamos gravar o primeiro disco, ir lá. Só que o produtor, ele era um bom produtor, mas não era um produtor de metal. Então, a ponto de falar assim, poxa, meu, você tá ouvindo a gravação do disco, fala assim, meu, mas não sei, tá faltando peso na guitarra, meu. Aí ele falou assim, mas o que é peso? Então, era isso aí era 94, 95. No estúdio onde que o produtor não era tão ligado a metal e a gente tava gravando lá. Então gravamos em 95 pra lançar o disco em 95, que a gente ia lançar independente, mas passamos 3 anos num baita perrengue, assim, com um italiano, vivia na galeria, a gente conheceu ele lá, ele gostou da banda, falou, não, eu vou lançar vocês e tal. Ficou 1 ano enrolando a gente. Pô, primeiro disco, né, eu sempre acreditando mesmo, né, que podia rolar. Depois de 1 ano a gente falou, meu, quer saber? Vamos lá, vamos lançar a gente mesmo. Aí todo mundo, né, trabalhando, nos trampos normal, tudo, aí a gente foi pra uma empresa que fazia uma ponte pra chegar nas empresas que fabricam CD, tipo a Microservice, a Sonopress, enfim. Aí a gente deu dinheiro pra empresa, a empresa não entregava o CD. Depois de meses, aí o cara sempre falando que ia chegar tal dia, não chegava. Aí nessas daí a gente colocou advogado em cima, saiu no jornal, fomos pra delegacia. Foram 3 anos pra sair o disco. E aí até que um momento a gente veio a notícia de que o caminhão dessa empresa, pô, finalmente tá vindo, vão entregar o CD. Aí chega a notícia de que roubaram o caminhão. E aí mais uma época de... até achar o caminhão. Quando acham o caminhão, acham com metade da quantidade de CDs. Então o que era pra ser 1000, acharam com 500. Desses 500 CDs, chegaram os 500. Aí esses são os 500 independente.
Porque a gente pegou o dinheiro da gente, não, vamos lançar o primeiro disco. Da primeira demo a gente quer ir direto pro primeiro disco. Então lançamos, finalmente, de 95 chegou em 98. 3 anos pra lançar o disco. E a banda tocava sempre, e a banda não parava de ensaiar, não parava de compor, então a gente já tava com música pro segundo disco, que é o Asylum of Shadows, que já saiu na sequência, na verdade. E aí essas 500 cópias do Shivering, que é o nosso primeiro disco, caiu na mão do pessoal da Destroyer Records, que era uma gravadora, que era uma loja de CD na Galeria do Rock, e amigo das antigas do Castor também, mas era uma grande loja lá. E aí eles me falaram depois uma coisa que eu não sabia, que eles começaram a gravadora relançando o nosso primeiro disco. Eu achava que eles já eram gravadora. E eles falaram, não, a gente começou a gravadora relançando o primeiro disco de vocês. Porque a gente viu como tava vendendo esses 500 que vocês deixaram lá. Tava rolando, assim, porque eles vendiam, Iron Maiden, Slayer, vendiam toda a banda da cena metal mundial. E aí, naquela época, as bandas da cena brasileira, todo mundo procurava mesmo. Então tinha muita saída. E aí eles viram nisso uma coisa legal. Falaram, pô, vamos montar uma gravadora. E aí relançaram o nosso primeiro disco. A partir de então, aí a gente entrou na Destroyer Records, lançou o segundo, Asylum of Shadows, que saiu em 99, e lançou o Unholy Spell, que é de 2001. Primeira turnê, por incrível que pareça, numa época onde a internet estava engatinhando por aqui, o Cristiano, o guitarrista, pegou uma amizade com uma banda de Stuttgart, da Alemanha, chamada Green. E aí, jogou um verde. Vocês podiam fazer um esquema de levar a gente aí, depois a gente trazia vocês. Legal, vamos fazer. A conversa foi em 2000. No final de 2000, a gente tava indo pra Alemanha fazer 7 shows. Então foi a primeira experiência nossa em turnê e fora do país. Foi uma experiência muito legal, porque até então a banda, a gente tava tocando bastante. Tinha pessoas que estavam curtindo a banda, começando a angariar fãs mesmo da música, né? E a gente tava achando aquilo do caralho, porque, a gente quer, tocar a nossa música, né? Pensei assim, será que agora vai ser uma prova mesmo? De 7 shows a gente fez 6. Só pra ter mais emoção, quando a gente chegou, a gente ia tocar numa venue muito conhecida lá em Hamburgo, na Alemanha, chamada Headbangers Ballroom. Então a gente teve que cruzar, porque Stuttgart acho que é mais pro sul, e aí a gente teve que cruzar a Alemanha. Nessas daí, quase chegando em Hamburgo, o carro que tava o pessoal da outra banda escorregou e bateu. E aí ficamos um tempo na estrada pra resolver. Quando tudo se resolveu, a gente foi pro venue de novo, chegou lá, era meio que tarde já. Então o Green tocou. E aí quando foi a nossa vez a gente não pôde tocar. Então no primeiro show da primeira turnê a gente não tocou. Então, beleza, né? Mas aí começou a rolar os outros shows. Na gringa tem muito squat, né? Que é ou uma estação de trem abandonada, ou um prédio abandonado, que punk, alguma pessoa, morador de rua, pega, toma conta, monta uma casa de show, monta uma biblioteca, monta uma cozinha, monta um lugar onde que ele começa a deixar legal o lugar.
E tem vários lugares que você toca dessa forma. E a gente tocou no antigo estação de trem, em Wiesbaden, se não me engano. E foi muito legal, porque a gente tocou e teve uma resposta animal do público. Foi a primeira vez que a gente fez bis, assim. Eu lembro quando a gente via um ao vivo do Running Wild, que aí o público ficava Du Gabe, aí a gente não sabia o que era, e aí eles gritaram isso pra gente lá. Em alemão é tipo mais um, one more, né? E aí, pô, a gente tava mó em êxtase, assim. E o segundo disco ele no todo foi um divisor de águas pra banda, porque nesse disco eu acho que a gente se tornou banda mesmo. Um grande ponto onde isso aconteceu foi quando o Cristiano, o ex-guitarra, comprou um JCM 900. Quando veio um som de guitarra Marshall, aí eu me senti banda. Aí eu falei, opa, agora, sabe? Quando veio o som da guitarra, eu falei, agora sim, agora a gente é uma banda. A gente sempre deu prioridade em levar o nosso equipamento, mesmo sem a banda antes poder pedir uma estrutura para promotores de show. A gente, levava a minha batera, sempre quis passar para as pessoas como a nossa música é composta. Se eu toquei um tom junto com um link, um riff, tem um porquê de estar ali. Então eu queria ser o mais fiel possível de mostrar isso para as pessoas. Aí a gente foi gravar no Mr. Som com a produção do Pompeu e do Eros do Corsos, né? De Pompeu, a gente via Corsos, heróis, né, Corsos, grande influência também, thrash metal. Então pra gente ia ser um sonho gravar num estúdio onde que se entendia de heavy metal. E foi o que aconteceu. Quando eu escutei tudo cru ainda, sem mix, sem master, só sentindo, nossa, eu já tava muito feliz com a sonoridade do disco. Esse ano a gente completa 26 anos de banda. A gente tá compondo o 9º disco da banda. A gente tem 3 EPs e 2 discos ao vivo, que saíram junto com DVDs ao vivo também. Turnês na América do Sul, turnês brasileiras e turnê Europa. Basicamente é isso, com discos sendo relançados, sempre, principalmente depois do The Unholy Spell, que é o nosso 3º disco, a gente sempre gravou videoclipes para divulgação das músicas também, achando qual música que seria legal passar uma mensagem junto com a letra e tal. E nunca paramos, sempre ensaiando bastante, gostando de viver como banda, gostando de ensaiar, gostando de se encontrar, gostando do momento onde que a gente tá olhando pro outro e se entrosando cada vez mais como banda. A essência de uma banda é essa. A essência, acho que ela nasce quando você tá com pessoas legais, que você curte. Vamos fazer um som. E isso não pode se perder. A banda já trocou o line-up várias vezes, várias pessoas já saíram. E quem entra sempre com a mesma energia, assim, de querer tá ali abraçando a música e viver mesmo, viver dentro dessa magia, né? Porque música é uma magia, os ritmos, melodia, tudo que envolve música é uma magia. E a banda, eu acho que todo mundo abraça isso e faz questão de permanecer nesse lado romântico mesmo, porque E eu acho que esse é o segredo do verdadeiro sucesso mesmo, sabe? Ser feliz de compor a sua própria música e se sentir bem com ela. E outras pessoas, chegar e falar pra você, sua música fez isso comigo, isso aí é impagável. Então dá mais força ainda pra continuar. Com certeza, do primeiro disco até o 3º, a gente sempre tentando buscar as gravadoras gringas para lançar o nosso disco também. E aí a gente não conseguia. A gente pensou da seguinte forma: tá tendo um não de gravadora, não tá conseguindo lançar na gringa? Vamos trabalhar no nosso país. E foi o que a gente fez. E aí quando lançamos o The Unholy Spell em 2001, a gente começou a fazer as turnês brasileiras. E turnê de
ônibus de rodoviária. Tocar sexta, sábado e domingo. Fica na cidade de domingo até quarta. Aí vai da quarta pra quem vai na cidade que vai tocar sexta. O cara segura a gente lá, faz sexta, sábado e domingo. Pega a gente na rodoviária. Norte a sul. Fizemos isso de 2001 a 2006. E isso que construiu a estrutura, a base de fãs da banda. E aí chegou 2007... A gente foi convidado a participar do Metal Battle, um festival de bandas, que é o Wacken Open Air, o festival alemão. Eles fazem mundialmente em vários países para pegar a banda vencedora do Metal Battle de cada país e ir lá tocar no Wacken lá e participar desse Metal Battle no próprio Wacken Open Air na Alemanha. E aí a gente não tinha gravadora, não tinha nada a perder, a gente falou, vamos nessa. Aí a gente participou, a banda ganhou e a gente teve o direito de participar lá. E aí a gente ganhou lá também. Eu acredito muito nesse lance do foco, né, da energia que você põe, porque o que mais a gente queria era finalmente assinar com uma gravadora internacional. E foi dessa forma que a gente conseguiu. Então a gente acabou assinando com a Wacken Records em 2007. E aí eu acho que é um dos pontos altos assim da banda. Embora nesse meio tempo de 2001 a 2005, 2006, a gente lançou o Pandemonium, que foi um disco importante também. Foi o primeiro disco que eu gravei com Trigger na batera, a sonoridade, no Mr. Som também, a sonoridade veio mais pra frente, a guitarra quente, pesada. Lançamos um DVD ao vivo, momentos importantes. E aí 2007, e aí foi o que aconteceu. 2008 a gente voltou pra Europa, fizemos uma turnê com a Wacken Records lançando Hellbound. Já começou a ser uma turnê já um pouco mais estruturada. E em 2009 aí foi o ponto alto, com certeza, porque a gente fez uma turnê com o Gamma Bomb da Irlanda, o Exodus e Overkill. Então foram 15 shows na Europa, a primeira vez que a gente foi pra Inglaterra, assim, inesquecível. E aí a banda tava começando a galgar, né, um caminho dentro do que é, do circuito. Só que aí a Wacken Records começou a demonstrar que a gravadora não ia tanto pra frente. Eles tinham Girl School, tinha várias bandas muito boas no cast também. Mostrou ali que no trabalho que talvez não ia rolar mais a gravadora. Em 2009 a gente fez essa turnê, ainda com o Hellbound. Em 2010 a gente lançou o Equilibrium. Em 2011 a gente voltou pra Europa fazer a turnê com o Equilibrium, mas aí a gravadora já não tava dando mais suporte. Tudo que a gente esperava era um suporte pra banda continuar o trabalho, né? Principalmente na Europa e depois pros Estados Unidos e fazer o trabalho mundialmente. Só que aí a Wacken Records faliu, essa é a verdade, a gravadora não existe mais. Só ficou a perna do festival, que é o carro-chefe. E aí desde então a gente continua procurando gravadora, né? E aí a gente assinou com uma gravadora para lançar o Far Beyond Existence. Acho que foi outro ponto alto também, porque mesmo a gravadora sendo uma gravadora mediana e tal, foi o disco mais licenciado pelo mundo. Então saiu nos Estados Unidos, saiu 2 versões na Europa, saiu no Brasil com pôster, com letra traduzida, saiu no Chile, vai sair no México no final do ano. Várias participações no disco que é muito, muito especial pra gente. O Alex do Crisium cantando uma versão do ZZ Top com a gente. O David Ingram, que é o ex-vocalista do Benediction, a banda emblemática do Death Metal, cantando a Hate com a Mayara. O Batata, que é vocalista do Vulcano. O Edu, baterista do Nervo Caos. Tem várias participações. Com essa formação, a gente fez uma turnê em 2016, com o Return of Evil, o EP, antes do Far Beyond, né? Uma baita turnê brasileira, muito legal. Foram 28 shows em 32 dias, numa van com equipamento e equipe. E em 2017 a gente fez outra turnê num ônibus com mais 3 bandas e, foi demais também. Agora em 2019 tá sendo um ano ultra especial pra gente. Vai ter o Rock in Rio em outubro, muito, extremamente especial. Tocar junto com o Claustrofobia, que é uma banda de amigos contemporâneos. Com o Chuck Billy do Testament como convidado. E no mesmo dia que Slayer, Anthrax, Iron Maiden, Sepultura, Scorpions, Halloween, é muito especial. E tem a primeira turnê na América Central, em novembro também. Primeira vez no México Metal Fest. Estamos felizes aí de continuar o trabalho e do trabalho continuar sendo reconhecido. E ver que mesmo em países onde o disco não é lançado, a banda ela é conhecida. Então é muito louco isso. Eu não consigo fechar os olhos pra isso. Não dá pra fechar os olhos pra isso. Então a gente faz turnê sul-americana, por exemplo. Nunca vou esquecer um show em Lima, no Peru, que a gente tocou numa casa de show onde várias bandas de gravadoras majors assim toca. A gente tocou também. E eu lembro deles falando assim, engraçado, né? Vocês não têm o disco lançado aqui, mesmo valor de ingresso, mesmo público. Então,
eu não vou fechar os olhos pra isso. Não tem como não tocar, sabe? Tudo que acontece ao redor da banda é muito forte. E isso só dá mais força pra gente. A gente toca um estilo agressivo, né? Pesado, agressivo. E o trabalho da banda chega nos lugares. E isso é muito legal. Mesmo a gente não tendo uma gravadora major por trás, não tendo empresário por trás. E hoje ser amigo, de heróis, né? Então, pra mim é muito, muito gratificante, cara. Muito você ter o respeito, ter a amizade. Dos Ratos de Porão, o João, o Jão, o Boca, sabe, o Juninho, todo mundo. Sepultura nem se fala, porque Sepultura foi o sinal verde pra vida, né? E hoje tocar com o Andreas no Kisser Clan é surreal, né? Pra mim, assim, eu fico pensando, quando a gente tá junto ali, eu fico pensando, deixa eu fingir que tá tudo bem aqui. E aí o Johan, o filho dele, uma amizade sincera e verdadeira ali, da gente curtir som junto, sabe? Muito puro, muito legal. Eu conversando com o Wagner Meirinho, um grande amigo, se tornou um grande amigo e produziu os últimos discos da gente. A gente tem altos papos filosóficos, e aí chega a essa conclusão, de que se você faz as coisas com o coração puro mesmo, isso é visto, isso é olhado, isso é sentido. Essa é a essência do negócio. Eu acho que não tem como a pessoa não notar uma coisa que está sendo feita pelo coração. Nossa, é a 8ª maravilha do mundo, sei lá, não é isso. A questão é ser feito com verdade. E eu acho que isso que o Torture fez até hoje, tudo que acontece, eu acho que é por causa disso. Claro, passa por problemas, obviamente, toda banda passa. Eu conversando com outro herói também, o Rolando Castelo Júnior, o batera do Patrulha do Espaço. E aí a gente foi tocar em Brasília, ele mora em Brasília. Aí ele até não pôde ir no show e tal. Depois em São Paulo a gente se falou por telefone. Ele, e aí, como é que foi? Foi legal, deu um público bacana e tal. Aí ele, mas poderia ter dado mais, né? Brasília é foda, não sei o que. Júnior, você sabe, o Brasil é uma eterna construção, né, cara? É verdade, você tem razão. Mas essa eterna construção enche o saco, hein, meu? Tô falando com um cara que vive a cena desde a década de 70. E estamos em 2019 falando de construção de cena. É isso. Então, a gente saber a realidade que a gente vive e saber que você tem que ser 3, 4 vezes mais guerreiro mesmo pra continuar e colocar o seu feeling acima de tudo, na sua música, no seu instrumento, no que você tá fazendo. Eu acho que é isso.